O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, o Evangelho, Jesus fala que o reino dos céus é como a história de meninas, de moças que tinham tudo para dar certo, mas não tinham juízo, não foram previdentes diante de um convite muito especial que receberam. As festas de casamento, sobretudo das famílias ricas, eram muito simbólicas e pomposas, e eis que 10 moças são convidadas para estarem lá como madrinha e fazerem o cortejo para a entrada do noivo e saírem na foto. Um convite muito bonito, um convite muito especial, um convite que com certeza causava muita confusão, porque essa noiva possivelmente tinha mais que 10 amigas que ficariam muito felizes em fazer parte de um momento como esse, mas ela escolheu 10, então deve e devia ser uma ciumeira, uma falação, aí fica magoada. Nossa Senhora! Portanto, essas 10 aqui são pessoas especiais. São pessoas queridas, como todos nós, somos especiais e queridos por Deus. Mas aí 5 são previdentes e pensaram: vou levar minha lâmpada acesa e esperar o noivo lá, está combinado. Mas vai que demora para chegar. Eu acho que eu vou levar junto uma vasilhazinha de óleo guardada aqui. Se ele demorar, a gente está pronta para a demora, né? Outras 5 eram imprevidentes. Eu acho que ficaram tão animadas com a ideia de ter que fazer cabelo, maquiagem, pré-wedding, que se esqueceram do óleo da lâmpada. E era a única função delas lá. Era estar de lâmpada acesa. Elas estavam ali só para isso. Era a tartaruga que elas tinham que cuidar. A gente não conhece esse exemplo? Que tem gente que se você der uma tartaruga para cuidar, deixa fugir. Ai, padre, meu marido é um amor. Mas se der uma tartaruga para ele cuidar, ela vai fugir e primeiro ainda amarra ele no pé da mesa. Ela só tinha uma missão: estar de lâmpada acesa. Cuidaram do cabelo, cuidaram da maquiagem, cuidaram de tudo, só não cuidaram da lâmpada. E assim somos nós também, meus irmãos. Quando a gente foi batizado, a gente ganhou uma lâmpada. A gente só tem uma missão na vida: não é fazer o cabelo nem a maquiagem. Ou seja, não é ficar rico, não é aumentar o tamanho do sítio, não é provar nada para ninguém,
Nós só temos uma missão nessa vida. Quando o noivo chegar, e ele vai chegar no meio da noite como um grito que acorda a gente do nosso sono, só temos uma missão, é estar com a lâmpada acesa, que é a lâmpada da fé, da graça, da comunhão com Deus. Você só tem essa missão na vida. E eu também. Estar com a vela do batismo acesa. Quando a gente é batizado, a gente não ganha uma vela? Na primeira Eucaristia, quando renova as promessas do batismo, não tem uma vela. Na Crisma, quando renova as promessas do batismo, não tem uma vela. Nós só temos uma missão na vida. A vela, a luz, estar acesa. É só isso. Só que a vida traz muitas distrações. Como traz muitas distrações, ser chamada para ser a madrinha. Tantas que esqueceram daquilo que manteria a vela acesa, o óleo, que é a imagem do Espírito Santo, a graça, as virtudes. E eis então que o noivo demora e elas cochilam, não só as maluquinhas cochilam, as boazinhas também cochilam. A noite longa, as esperas, não é? A vida que vai seguindo no seu batidão, né? E a gente vai vivendo essa mistura de nossa, mas já é setembro praticamente de novo. Mas ao mesmo tempo a gente diz, o tempo não passa. O batidão da vida. E essa fé do batismo, ela vai se apagando, por si só ela vai se apagando. Se não é alimentada, se não é cuidado, vai se apagando. A vida vai apagando a fé na gente. Alguns apagam rápido, outros apagam lento, mas vai apagando. A gente vai gastando a fé. Por isso a gente reza, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão da fé, do Espírito, da palavra, da Eucaristia, porque nós vamos gastando isso no caminho. E aí então estão as 10 dormindo, porque esse homem não chega. Não sei, uma dessa ele estava vindo e os pneus do camelo dele furou, aconteceu alguma coisa. Mas aí então no meio da noite alguém grita, o noivo está chegando. Chegou o noivo, ide ao seu encontro. E elas acordam. E aí então 5 tem a vela acesa, acende a vela. Mas ele está chegando onde? Lá no trevo? Não sei quantos minutos falta ainda para chegar. Mas dessa o noivo está chegando, é uns 40 minutos ainda para chegar. A chegar, a colher, fazer a voltinha, tal. Aí mais uns 20 minutos para descer o carreador, chegar na porta da festa. Aí canta 2 salmos, até que abre a porta. Ele está chegando, é 1h30 para começar. Né? É o logo ali do mineiro, né? Onde é que é o lugar? É logo ali. É o logo ali do mineiro. E aí 5 olha e diz, rapaz... Não dá, vai mais 10 minutos, acaba. E aí que é o óleo da outra. E aí as 5 previdentes aqui são de uma firmeza que reforçam o evangelho de ontem. Quem é o servo fiel e prudente? A prudência. Mas é de uma prudência que nos assusta, até nos escandaliza. Nossa, vive na igreja e é ruim desse jeito? Não é ruindade, é prudência. Olha só o que as 5 vão dizer. Nós vamos ficar sem óleo, empresta do seu óleo, eu estou vendo que você tem aí, para a gente conseguir ficar com as lâmpadas acesas, e aí as 5 vão dizer, de modo algum, quer compra, de modo algum, que falta de educação, que falta de caridade, que adianta rezar tanto e dizer não para os outros, mas olha lá o que esse evangelho está nos ensinando, de modo algum não dá para emprestar para vocês, desculpa querida. De modo algum, porque o óleo vai acabar sendo insuficiente tanto para você quanto para mim. É melhor você ir comprar o óleo que você precisa. Veja, meus irmãos, a gente precisa aprender a saber dizer não. Não por preguiça, não por maldade, não por comodismo, não por falta de caridade, você que se lasque. Mas pelo dom da prudência, essas 5 entenderam o quê? Se eu pegar o meu óleo e dividir com você, no fim, vamos ficar os 2 sem. Eu não dou conta de você. 1. 2. O que você precisa não está em mim. E é isso que nós precisamos entender na vida. Existem pessoas que estão ficando esgotadas porque não sabem dizer não. Existem pessoas que estão ficando secas e apagadas porque não sabem dizer não e porque não sabem ensinar o outro o que você precisa não está em mim. Vai rezar, vai jejuar, vai fazer quaresma de São Miguel, vai se confessar, vai buscar a Deus, vai sofrer o que você tem que sofrer, não vem trazer para mim, senão nós 2 vamos nos apagar.
Esse óleo que é a virtude, esse óleo que é o Espírito Santo, mas aqui parte de uma humildade. Se eu me dividir com você o meu óleo, o meu precioso, se eu for ficar dividindo com você, eu também fico sem. Eu também fico sem. E às vezes nós somos bonzinhos, porém muito iludidos. Exemplo clássico, vou usar um só e nesse a gente entende todos. Nada a ver, mãe. Nada a ver, padre. Nada a ver, tio. Ele é um menino bom. E vocês vão ver, eu vou trazer ele para a igreja. Aí ela traz para a igreja. 1 domingo, 2 domingos. Vou ser bonzinho, hein? 3 domingos. Estou sendo bonzinho. 3 domingos. No 4º domingo, eles vêm à igreja e ela não vai comungar igual ele nunca comungou, porque ela foi dividir o óleo da fé, da castidade com ele. E aí agora os dois estão sem. Porque ele não foi comprar a fé, vai comprar a fé, vai comprar a Eucaristia, vai comprar a virtude. Se eu for dividir do meu com você, nós dois vamos ficar sem. Nesse exemplo, quantos outros? Não, é só uma amiga do trabalho que eu estou ajudando. Não, porque a gente não pode excluir as pessoas, isso é preconceito. Nesse exemplo, encontre os seus aí, não vem ficar mandando pergunta o dia inteiro, não, que não tem tempo para responder. Ninguém é burro, sozinho você discerne. Não. O que você precisa, você devia ter por conta. Não é mamãe aqui que vai ficar colocando em você, não. Vai comprar. E de comprar aos vendedores. Então aqui está a imagem de que tem coisa que você se vira. E que você precisa comprar. A imagem da compra significa que não é de graça, significa que se você quer, você dá um jeito. E esse vendedor divino aqui, né, que é Deus... Com que moeda se compra o óleo do Espírito Santo? Uai, com a moeda da oração, da penitência, da leitura bíblica, do sacramento, da missa. Ai, mas nesse friozinho, compra. Tá frio para mim também. Bora comprar, meu filho. Compra. E aí elas vão comprar e que triste. Tarde demais. O noivo chega, entra, a festa precisa começar, não dá para ficar esperando as belezocas chegar, porque que não viram isso antes, e o portão fechou, ficaram lá fora, não vos conheço, sei quem são. E Jesus diz então, ficai vigiando, não sabeis o dia nem a hora em que o noivo chegará. As visitas de Deus, meus irmãos, que às vezes nos pegam, né, tão despreparados, porque a gente vive de experiências muito passadas. As pessoas querem viver e se fazerem, aguentarem a longa noite, fazendo memória e lembrança de um acampamento de não sei quando. Ai, lembra aquela vez que viu a irmã Zélia? Ai, vai lembrar, emociona. Quando é que ela vai vir de novo? Ela vai vir de novo. Só que quando ela vier de novo, tem gente que não vai vir de novo. Porque entre uma vinda de irmã Zélia e outra vinda de irmã Zélia, entre uma vinda de Frei Gilson e outra vinda de Frei Gilson, você precisa aguentar a outra vinda. E quando vier de novo, muitos não vão vir de novo, porque já não tem óleo faz tempo. É isso que Jesus está ensinando, eu vou vir de novo. E Deus, misericordioso como é, meus irmãos, Ele tem preparado para você e para mim, de novo um arrepio, de novo uma lágrima, de novo um repouso no espírito, daqueles que a gente não sabe se morreu, se enterra, se leva para cá, o que faz, porque pacatou pelo chão. Tá tudo, tem de novo. Só que no dia que isso está reservado para você, no dia que isso está reservado para mim, nós vamos estar lá nesse dia? Ou nós vamos estar caídos no pecado, na lama, no chiqueiro lá fora? Porque entre uma vinda e outra vinda tem que ter óleo suficiente para chegar lá. E é isso que o Evangelho está falando hoje. Vai comprar seu óleo. Vai dar um jeito de adquirir aquilo que faz atravessar a noite. Vai fazer as suas renúncias. Vai fazer as suas buscas. Toma posse de algumas coisas. Resolve algumas coisas dentro da sua cabeça. Porque o noivo vai chegar. E veja, o Evangelho aqui fala muito claro dessa chegada do noivo como a imagem da morte, do julgamento final. Mas não é só a morte e o julgamento final.
São as visitas de Deus que estão agendadas para você e para mim ao longo dessa vida antes da gente morrer. Então, quando eu estou dizendo aqui que pode ser que na próxima eu não esteja lá, não estou falando que eu vou estar morto fisicamente. O que pode ser, mas a morte espiritual. O noivo chegou. E cadê aquela vela que um dia se acendeu, aquela lâmpada? Se apagou porque não tem óleo. E é preciso buscar o óleo, ser previdente. Você e eu só temos uma missão nessa vida, que é morrer com a luz da fé acesa, em comunhão com Deus. Só isso. Só isso e já é muita coisa, né? Já traz grande coisa, grande recompensa e benefício. Mas veja, meus irmãos, às vezes a gente peca nisso, né? Peca nisso, como essas moças. Cuidaram de tantos detalhes, só não cuidaram do que tinha que cuidar. E ficaram do lado de fora, maquiadas, cabelos, vestidos. Adiantou do que tudo isso aí? Porque a fé apagou, o temor apagou. E aí hoje é dia de Santa Mônica, uma grande santa, uma grande mulher que entrou para a história da igreja. O pouquinho que nós sabemos dela é por causa de Santo Agostinho, de um livro que me foge o nome, de outro que se chama As Confissões de Santo Agostinho, quando ele tece elogios grandiosos à sua mãe, que realmente foi uma santa, se santificou. Na busca da conversão de Agostinho, Santa Mônica foi se santificando, né? E de fato morre em santidade, já com algum grau até de vida mística. Mas Mônica cometeu um erro. De todo mal Deus tira um bem. Está aí Santo Agostinho, santo bispo e doutor da igreja. Está aí Santa Mônica como exemplo de muita coisa. Mas Mônica cometeu um erro. Qual erro? No tempo dela, século IV, pelos idos então do ano 340, coisa assim, começou a acontecer um mau costume entre os cristãos, que era o quê? Um mau costume pastoral, vamos dizer assim, porque a teologia nunca muda nesse ponto. Nós somos perdoados dos nossos pecados em 2 sacramentos. No batismo, que perdoa todos os pecados, por isso que quem não é batizado não se confessa para batizar, porque no rito do batismo todos os pecados são perdoados, e também porque para se confessar tem que ser cristão católico. Se você não é batizado, não tem como você receber sacramento nenhum. Então todos os pecados, até hoje é assim, são perdoados no sacramento do batismo. O outro sacramento que perdoa os pecados graves, mortais, é o sacramento da confissão. A missa perdoa os pecados veniais, os pecadinhos batidão da vida aí. Agora, os pecados mortais necessitam da confissão. Muito bem. O que começou a acontecer naquele tempo onde ainda muitos adultos não eram batizados, mas também começou a acontecer dentro de muitas famílias? Quando os batizados, independente de qual idade a pessoa tinha quando se batizava, depois do batismo cometiam um pecado mortal, exemplo, adultério, fornicação, o tempo de penitência era muito grande. Então tinha que confessar o pecado, mas tinha que ter uma penitência longa, para voltar à Eucaristia. Então por muito tempo, às vezes mais de ano, uma pessoa arrependida participava da comunidade cristã, né? Mas para ficar tudo bem, entrar na fila da comunhão, 1 ano, 1 ano e meio, 2, por que não? Em penitência. Certo? Diferente de hoje, né? Que a gente consegue se confessar, ganhar de penitência um Pai Nosso, 10 Ave Maria, esquecer de cumprir. Mas o que começou a acontecer? Muitos começaram a pensar assim: bom, se eu me batizar e pecar, a penitência é longa, então vou deixar para batizar na hora de morrer. Na hora de morrer, muita gente deixou o batismo para a hora da morte. Pelo sim, pelo não, vai que eu peco, para a hora da morte, sabe? Para quando a vida já dá aquela estabilizada. E aí começou a acontecer o quê? Diante da situação desafiante, às vezes, por que não dizer constrangedora, de você talvez ter um filho, que ao longo da vida vai ficar entre nós 2 anos sentado no banco, meio de canto, tadinho do Júnior, né? Muitas famílias e mamães falavam assim: ai filho, você é jovem ainda,
Espera mais um pouco, porque Deus vai perdoar. Porque se Deus só ficar, não salva ninguém. E aí famílias cristãs, ao invés de transmitirem a fé para os seus pequenos, quando ele crescer, ele decide pelo Senhor Jesus. E o que aconteceu quando nasce Agostinho? Santa Mônica, mulher muito cristã, se casou com um tribuno romano, um funcionário público de Roma, no norte da África. Um homem bom, porém pagão, de um temperamento um tanto quanto difícil. Mas ele nunca foi terrível com ela, esses maridos malucos não. Mas ele não tinha fé. Ele vai se converter lá, também já meio perto de morrer, uma conversão sincera. Mas o que acontece? Quando nasce Agostinho, Mônica olha, uma vez que o pai não é lá um exemplo de cristão, eles têm uma condição social, eles não eram ricos, mas muito bem colocados, longe de ser pobres. Santo Agostinho vai ter oportunidade de estudar, de aprender línguas. Tipo esses meninos do Piquiri que estudam em Moarama. Eles não são ricos. Não estou falando no Unipar não, estou falando no segundo grau já mesmo. Pode não ser a coisa mais rica do mundo, mas está longe de ser dos mais simples. E o que Mônica pensa? Ela sente dó do Agostinho dela. E ela fala assim, se eu batizar o Agostinho, menininho, criancinha, o marido nem ia se importar muito, porque para ele não fazia muita diferença. Vai que o Tinho, ao longo da vida, nas idas e voltas da vida, vai que ele peca, tadinho, aí vai ter que passar essas humilhações. E Mônica, muito cristã, não batiza o Agostinho. E Agostinho fica sem a graça santificante do batismo. Aí é que puxou para o pai de vez. Na tentativa, sobretudo, de poupar o filho de um possível sofrimento. Porque Mônica, agora no céu, ela poderia nos responder. Quem disse que o Agostinho ia pecar? Quem disse que o Agostinho não ia ser um grande homem? Mas mamãe ficou com dó. E quis Mônica ser o óleo de Agostinho. E bancar ela, que esse menino ia crescer, não ia fazer grande estrapalhada. E quando ele talvez se casasse, ou quisesse casar, que ele desse uma sossegada, ele iria pedir o batismo. E aí o que aconteceu com Santo Agostinho? Sem a graça do sacramento do batismo. E tendo uma mãe que por um tempo morria de dó de ver o filho sofrer, Santo Agostinho virou a peste que virou, o estrambolho que virou. Amanhã é dia dele, a gente fala mais dele, amanhã. E Santo Agostinho vai por caminhos muito tortuosos em busca das suas verdades. Ele era um pequeno gênio desde sempre, mas ele vai por caminhos muito tortuosos em busca de dinheiro, sobretudo, e fama. A fama, o dinheiro, se perde lá com as mulheradas toda e vai se perdendo em falsos caminhos religiosos, porque como ele não era batizado desde sempre, ele não era cristão. Quando Mônica ia à igreja e o marido não queria ir, ela nem tinha como falar, vamos Agostinho, já é domingo, é Páscoa, você não vai, é pecado meu filho. Não, ficou na conta aí. E aí meu filho, converteu o Agostinho? Converteu, mas que sofrimento, hein? Ave Maria. Deu tanto trabalho converter o filho que acabou santificando ela. Mas Mônica é esse exemplo então da oração. Da mulher penitente, orante, que lutou e lutou muito. E que não desistiu do milagre dela. Santo Agostinho vai dar um último grande desgosto a Mônica. Depois de muita briga, confusão e atrapalhada. Ele entra então no grupo dos catecúmenos. Ele finalmente resolve ser cristão. E aí nessa preparação dele para o batismo, faltando pouquinho tempo para o batismo, na Páscoa, Agostinho, já com quase seus 30 anos de idade, Agostinho chega em casa e fala, então, mãe, não vou batizar não. Que eu li um livro de um amigo meu que me emprestou, ele vai lá nos maniqueus, e Santo Agostinho passa a vida como pagão, na hora de virar cristão. Santa Mônica possivelmente já tinha mandado costurar e feito a túnica do batismo, com ela pronta, coisa de semanas antes.
Santo Agostinho já resolve chegar em casa e dizer que não ia mais se batizar, porque agora ele era maniqueu, uma outra religião da época, e vai ficar alguns anos dentro disso. Ali, talvez foi o maior desgosto que ele deu na vida para ela. Mas muito desgosto. Você pensa, você passar uma vida, você ter um filho que desde pequeno vai te dando trabalho. Aí ele resolve virar católico, vir para a igreja, se confessar, batizar, com seus 20 e tantos anos. Você coloca ele faz 1 ano de catequese de adulto. No meio da quaresma, falta 20 dias para a Páscoa, para o batismo dele. Um amigo empresta um livro, ele lê um livro que ele foi num culto, agora ele é maniqueu. E Agostinho era difícil de discutir com ele. Que ele era letrado, ele era inteligente, ele era filósofo, com gente assim discutir não é negócio. Mônica não tinha o manejo das palavras como tinha o filho. Ele ganhava dela na conversa. Ela não sabia explicar tudo para ele. Então foi um profundo desgosto. Quando ela achou que ia, o filho da mãe não foi. Quando ela achou que agora vai o quê? Esse desânimo, essa frustração que as pessoas causam em nós. Quando a gente achou que ia, não foi. Quando a gente achou que ia, não foi. E Santo Agostinho pegou os benefícios de quase ser cristão, porque nessa caminhada de quase ser cristão, ele foi melhorando coisas da vida dele, dos relacionamentos dele, das confusões dele, né? Ele foi se tornando uma pessoa pelo menos mais serena, mais organizada um pouco, menos sem vergonha um pouco. E ele pegou essa bênção que Deus deu a ele, porque Deus é bom pagador, quem anda com Deus nunca fica sem benefício nenhum, Deus é bom pagador. E o que Santo Agostinho fez com isso? Não reconheceu a graça de Cristo nisso, foi ser maniqueu por um tempo. E Mônica daí precisa refazer dentro de si essa profunda frustração com o filho. E aprender a rezar por ele em estado de misericórdia. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente reza por um filho, por um marido, por uma esposa, um padre reza pela comunidade, mas no fundo, junto com misericórdia, a gente tem ódio, a gente tem mágoa e a gente tem raiva. A gente pede para Deus converter, porque nós é que estamos feridos e machucados com o que Ele faz, com o que Ele vive. Ao mesmo tempo que a gente reza, clama e pede, na primeira oportunidade a nossa boca espuma veneno e aquele falatório de sempre. A mesma boca que pede para Deus ter misericórdia dele, coitadinho Jesus, tem misericórdia dele, ele sempre foi assim. Ô minha Nossa Senhora, ajuda ela. É que ela não teve mãe. A gente consegue 10 minutos depois, quando vê que a pessoa pela qual a gente reza pecou de novo o mesmo pecado, a gente consegue falar palavrão, a gente consegue odiar, praguejar e descascar a pessoa por inteiro e dizer, isso aí não tem jeito mesmo, isso aí se não ir no preso tá bom. A mesma boca que clama pela misericórdia é a boca que joga fora todas as pragas e maldições possíveis. Porque o nosso coração ainda não ficou puro. E foi nessa última pancada que Mônica purificou o coração em relação ao filho. Sem mudar o nome dos pecados. Porque Mônica inclusive colocou Agostinho para fora de casa certa feita, certa altura. Quando ele nos seus namoridos um dia resolve trazer a namorida dele para dormir em casa. Ela falou, não. Vem cá meu filho. Você está vendo alguma luz vermelha de motel aqui, de zona? Então você casa com essa moça, você dorme com ela em algum lugar. Dentro de casa você não vai dormir com ela. Mônica era firme. Mas ela purificou o coração dentro dessa firmeza. As coisas têm nome. O que pode, pode. O que não pode, não pode. Mas ela por dentro se purificou e se santificou nesse gesto de misericórdia por um filho pecador, escravo da carne e das filosofias malucas que ele foi lendo e só atrapalhou mais do que ajudou. E aí então, Santo Agostinho narra essa história, né? Que um dia ela está na igreja lá. Ela dedicou algum tempo da sua vida a acompanhar Agostinho, né? A gente não sabe muito da história, mas possivelmente ela teve mais 2 filhos, um rapaz e uma moça, que se organizaram melhor com a vida, casaram mais cedo, então tinham suas famílias. E o Agostinho foi trintando e bagunçando, então Mônica meio que acompanhava Agostinho,
que ele ia dar aula em Roma, depois ele ia para Milão. Ah, a mãe vai ficar aí 15 dias com você, sabe aquela coisa? Dar uma ajeitada no apartamento. Chegar lá, lavar uma roupa, então ela ia. Cuidando dele, né? De longe um pouco. E um dia então ela vai à igreja lá, né? Na catedral onde o bispo era Ambrósio, futuro Santo Ambrósio. E ela se ajoelha para rezar, fica bastante tempo rezando, e ela chora, um choro discreto, mas chora. O bispo chega e fala, por que você chora? Aí ela conta toda a história. E Agostinho já gostava de Dom Ambrósio, porque ele falava muito bem. Santo Agostinho gostava de ouvir a pregação, ainda que não quisesse a conversão, que achava o bispo inteligente. E ele vai dizer para ela, minha filha, é impossível que se perca o filho de tantas lágrimas. Mas Mônica chorava Agostinho, ela não se chorava. Porque você sabe que muitas vezes nós não estamos chorando o outro, nós estamos chorando a gente. É ou não é verdade? Por exemplo, quando um luto não cura nunca, quando certas dores do nosso coração não cura nunca, a gente está chorando o defunto. A fé não diz que está no céu? Por que a gente ainda sofre esse tanto? Aí a gente fala, ai padre, coitado, ele era tão novo, coitado, era uma mulher tão boa, mas está no céu. Faz 2 anos que você está ouvindo que ela está no céu e ainda chora, então você não está chorando ela, você está chorando você. Quando você fala, coitada, ela era tão nova, coitado, ele era tão novo, no fundo você está dizendo, coitado de mim. A gente ainda tem dentro de nós umas raizezinhas a serem libertas. E Mônica foi curada disso, aprendeu a rezar e conseguiu chegar nesse estado. Porque isso é uma purificação interior, é um caminho que a gente trilha. Rezar pelo outro e chorar o outro, não a gente mesmo no outro. Porque enquanto é assim, a boca que pede é a mesma boca que pragueja. O coração que intercede é o mesmo coração que ainda sente raiva, ódio do outro. E você sabe que quando a gente tem na nossa família alguém que peca, é um santo instrumento de Deus para purificar em nós a vaidade. A nossa vaidade pessoal. De se sentir ou de ser um grande pai, uma grande mãe, aí vem um que resolve, né? De se sentir uma grande esposa, um grande esposo, e aí vem um fato que revela, ou que nos coloca em constrangimento com as pessoas. Então Mônica foi purificada da sua vaidade. Pensa, uma mulher cristã, muito de Deus, aí ela tem um filho desviado desse jeito. Com que cara você entra nos lugares, na igreja? Com a cara da humildade, né? Com a cara da humildade. Então, nosso coração, enquanto reza, também precisa se santificar de muitas coisas. Mágoas, ressentimentos, vaidades. Qual desses casos é o seu ou é o meu? É a gente que tem que saber qual dessas coisas está mais ativada ainda em nós e precisa ser limpa dentro de nós, para que a gente de fato consiga amar como o outro ama. Porque senão do mesmo coração está saindo o doce e o azedo. E a palavra de Deus diz que da mesma fonte não podem brotar 2 coisas. Então, irmãos e irmãs, Santa Mônica foi um grande exemplo também de uma mulher que foi se santificando enquanto lutava pelo filho. Enquanto lutava pelo filho. E Deus é Senhor de grandes mistérios, né? Deus é Senhor de grandes mistérios. Quando a conversão de Agostinho acontece de fato, ele é um homem polido, convencido pelos seus próprios sofrimentos, pela sua própria história. Por isso é uma conversão muito profunda. É uma conversão muito sincera, muito autêntica. Uma conversão que se tivesse acontecido antes, não tinha dado todo o fruto que deu, nem nele, nem na mãe. Deus é Senhor de mistérios que a gente não conhece. Agora, enquanto não aconteceu o que aconteceu na vida de Agostinho, Mônica também não ficou esperando, né? De pernas para o ar. Ela foi como as mulheres ali do Evangelho, prudente, né? Guardou o óleo, teve óleo para atravessar longas noites, grandes frustrações, mas errou no início nesse ponto. Não quis dar a Agostinho o peso do compromisso, o peso da responsabilidade. Meus irmãos, a nossa natureza humana, ao mesmo tempo que é capaz de grandes feitos e belezas, ela é terrível. Todos nós somos feridos
pela picada da serpente naquele jardim, quando Adão e Eva fizeram aquela cagada lá. Todos nós. É por isso que é desde menino, desde menina e desde pequenininho, que ao mesmo tempo que eles são umas gracinhas, que chega a hipnotizar a gente, que pai e mãe chega a ficar besta, quando começa a nascer os dentinhos, falar as palavrinhas erradas, o que você está vendo ali é um pequeno Adão, é uma pequena Eva, que já tem o veneno da serpente dentro de si. É por isso que é de menino que se entorna o pepino, não é assim? Porque pau que nasce torto nunca se endireita. É de menino que a gente vai percebendo o Adãozinho que está ali, a Evazinha que está ali, e vai incutindo a virtude, a responsabilidade da virtude. É desde desse tamanhozinho aqui, ó. E veja bem, Santo Agostinho viveu no noroeste, norte e nordeste da África, nos anos 300 e alguma coisa. Não tinha energia elétrica, não tinha internet, tinha nada. E ele conseguiu virar o cão. Você pensa hoje com esse tablet na mão. Esses dias eu ouvi uma partilha. Você vê a inocência. De outro lugar aí, não é nem do Piquiri, verdade mesmo, de outro lugar. A pessoa partilhando a alegria de que pela primeira vez o filha, não sei, 6, 7 aninhos. É isso mesmo, tá? 6, 7 aninhos. Pela primeira vez, quando ela colocou as músicas, essas músicas no YouTube para tocar, sei lá, Frei Gilson, coisa assim. Pela primeira vez, o filho ou a filha de 6, 7 aninhos escutou ou nem percebeu o que estava tocando, não ficou bravo. Por quê? Porque sempre que coloca essas músicas, fica irritado, fica bravo, fala, não mamãe, eu não gosto disso. Aí a pessoa partilhando, porque ele só gosta de ouvir funk. Aí hoje pela primeira vez eu coloquei, não falou nada, até ficou quietinho, ouvindo, estou numa alegria. Eu também estou numa alegria. Quem leu lá também ficou felicíssimo, mas ao mesmo tempo, num estado de preocupação. Como assim com 6 aninhos ele só gosta? Mas ele ouviu isso onde? Quem põe? Quem deu? Quem deixou? Quem não percebeu? Quem não está vendo? Gente, irmãos e irmãs, olha aqui para o padre. Nós somos pecadores, não é que a gente peca. Nós somos pecadores. A gente está num estado de letargia tal que a gente acha que tudo que a gente vê e escuta não nos afeta. Que basta você dizer assim, não pode, tá filho, é feio. Aí você vira as costas e vai para o fogão. Não pode filho, é feio. Vacinou, curou e emendou a vida dele para o resto da vida. Mas você pode continuar aqui, vendo e ouvindo de tudo. Porque a toda-poderosa aqui, o todo-poderoso aqui disse, não pode, isso é feio, procura outra coisa para você ver. Se eu voltar aqui eu vou ficar bravo. As pessoas são de uma inocência. Chega a ser inocência. Meus irmãos, nós somos filhos de um Adão, de uma Eva, e Mônica pecou nesse ponto. Pequenininho já tem que conhecer a virtude. Pequenininho já tem que ser estimulado. Agostinho no nordeste da África, 1700 anos atrás, conseguiu encapetar a própria vida. O que não é possível fazer hoje? O que não é possível fazer hoje? É desse tamanhozinho aqui que a gente ensina. Papai do céu, mamãe do céu, oração, pode ou não pode, traz para perto, traz junto. Sabe? É aqui, ó. É aqui. Porque isso está em nós, a nossa natureza, ela é inclinada para o mal. Ela é inclinada para o mal, ela é inclinada para essa birra, para essa manha, para essa preguiça. Para esse egoísmo profundo, não quero, não vou, ninguém me muda. Para essa ilusão, a gente é bobo com B de besta, fútil. Sim, a gente precisa, é de menino. Mônica errou nesse ponto, aprendeu depois. Mas quem tem tempo aí de não errar nesse ponto, bora trabalhar em cima então. É desse tamanhozinho aqui, ó, que precisa conhecer a virtude. É desse tamanhozinho aqui que precisa saber que coisas têm nome, é pecado, não é bom, é feio. Por quê? Por causa disso, disso, disso e disso, daquilo outro. Mas será que muitos pais cristãos daquela época,
Ao invés de passarem a fé e o batismo e a Eucaristia para os seus filhos, quando deixavam lá para frente, será que não era porque eles, no fundo, não sabiam nem dizer o porquê que era errado ou o porquê que é certo? Ou você aprende a falar, meu irmão, ou não vai funcionar. São Pedro diz, estejais prontos para dar as razões da vossa fé. Quando a gente começa a ver pai e mãe dizendo para a filha, mas Deus é... minha senhora, a senhora também não me engana, hein? O senhor também não me engana, não é possível. Porque quando você encontra algo como verdade, como beleza na sua vida, você sai dessa história, é jovem, é adolescente, é velha, é pequena. Não existe isso. Essa dor que a gente tem, no fundo, às vezes revela que a gente também gosta daquilo. É que a gente não tem coragem. É que a gente tem muito a perder. Mas a virtude não está madura no coração. Porque se tivesse madura no coração, a gente sabia passar essas coisas. E Agostinho vai pecar sobre tudo na primeira leitura de hoje. Irmãos, pedimos e exortamos. Aprendam a viver de um jeito que agrade a Deus. E fazei progressos ainda maiores. Viver uma vida que agrade a Deus, nós temos um Deus, nós temos uma origem, um destino final. Ensinar desde pequeno que Deus não é um bandido, não é um cara mau que veio aqui atrapalhar o nosso feriado e acordar a gente cedo, num dia que a gente podia dormir até mais tarde, porque essa é a imagem que muita gente que está na igreja tem de Deus. Um cara chato, que veio tirar os prazeres da vida. É assim que muita gente vive Deus e transmite Deus para o outro. Um mal necessário. Como se Deus fosse brócolis, rúcula, jiló. E aí ele vai dizer, conheceis as instruções que temos dado a vós. Essa é a vontade de Deus. Vivei na santidade, afastai-vos da impureza. Olha o que Paulo está dizendo. Afastai-vos da impureza. Ele não está dizendo não pratique a impureza. Porque para praticar a impureza, a primeira coisa, eu preciso estar perto. Certo? Afastai-vos da impureza. Ele não falou não pratique. Porque a impureza, às vezes você pratica sem querer. E por quê? Porque estava perto. Afastai-vos da impureza. Eu não sei quais eram os meios e modos de impureza da comunidade de Tessalônica há 2000 anos atrás. Mas todos nós sabemos hoje, não sabemos? Onde é que está a impureza? Afastai-vos, afastemo-nos da impureza. Põe para longe. Põe para longe. Gente, a gente fica perto, o demônio vai minando a gente. Sabe, vai minando a gente. Você assistiu alguma luta de boxe, sobretudo? Aquelas lutas de 12 rounds, 15 rounds. Aí quando chega lá no 10º round, eles já estão cansadão, os braços chegam a estar para baixo, um já dá um soquinho de outro, nada no outro, nem, né? Vai dando um sono na gente, quem gosta. Aí eis que um cara lá, um vai, olha para o outro, dá um soco, pum, igual os outros que ele deu, até mais fraco. Acabou com o buf. Tomba. Por quê? Porque ele foi minado. É meia hora que ele está tomando um aqui, 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 até que um não vai precisar ser forte. É um só. Pum, caiu. Afastai-vos da impureza. A gente fica ciscando perto do demônio, ele vai minando a gente. Minando, 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 minando. Paulo diz, fique longe da impureza. E aí olha o que ele vai dizer, cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade, com respeito, sem se deixar levar pelas paixões como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Irmãos e irmãs, Paulo está escrevendo a uma comunidade de cristãos. Nós vamos aprender uma coisa, já que estamos falando de Mônica educando um filho também. Presta atenção numa coisa. Nós precisamos ouvir as coisas bonitas da vida. Mas quem está vivendo correto também precisa ouvir sobre o pecado. Por que Paulo escreveu essas coisas sobre imoralidade a uma comunidade de cristãos? Talvez muitos em Tessalônica, quando chegou essa carta e foram ler na assembleia, talvez alguns pensaram assim, mas quem precisa ouvir isso não está aqui. Isso é uma meia verdade, muita gente que precisa ouvir não está. Mas todo mundo que está precisa ouvir. Porque o ser humano ele trabalha no modo modulação, ou seja, o preto faz eu enxergar o branco e o branco faz eu enxergar o preto. A gente conhece frio e calor justamente por causa disso.
A alegria, a tristeza, a frustração modula a alegria. Quem nunca é frustrado, quem nunca espera, não sabe o que é alegria na vida. Então, meu querido, minha querida, quem tem que ouvir não está. Isso é meia verdade. Quem está vivendo na santidade também precisa ouvir sobre o pecado, que é para saber reconhecê-lo quando ele chega. Ah, minha mãe nunca falou disso, vai ver que pode. Ah, o padre nunca falou nada, vai ver que, né? Por que não é? Gente, quanto testemunho eu recebo, mas são vários. Ah, padre, de verdade mesmo? Eu não sabia que tinha que casar na igreja. Eu não sabia. Esse dia eu fiz algum postzinho no Instagram ali para falar de alguma coisa. Acho que do programa Hora da H, alguma coisa assim. Aí veio aquele monte de comentário. Ontem eu fui dar uma olhada lá só para zerar aquelas coisas para ver. Ai, depois comecei a casei na igreja, aí veio outro. Ai, nós também vamos casar na igreja. E aí, quanta gente diz assim, eu até ia na igreja lá de vez em quando, minha mãe era ministra, o meu pai deu catequese. Eu nunca ouvi esse negócio de que não... Porque talvez o padre pobrezinho pense, quem está aqui, quem precisava ouvir não está aqui. Então, não. Quem vive correto também precisa ouvir certas coisas. A gente precisa conhecer as coisas, saber as coisas. Porque nós somos humanos todos nós. E aí olha o que diz Paulo então, há uma comunidade de cristãos em Tessalônica, gente muito sincera, gente muito honesta, nós aqui hoje. Porque tudo aquilo que a gente não conhece, pelo menos no nível teórico, pode nos pegar. Olha o que ele vai dizer, cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito. Esposa não é garota de programa, marido não é gigolô. Aí ele diz, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. E aqui está, meus irmãos. Ele está falando aqui do casado mesmo, hein? Quando certas coisas dentro do casamento começam a ser interessantes, viáveis, umas curiosidades, veio da onde isso? Do terço que você rezou ou dos filmes que você está assistindo? De onde é que vem essas vontades? De onde é que vem certas excentricidades? Do carinho, do amor, do respeito, da natureza humana mesma? Ou vem do Satanás? Ou vem desse paganismo que está ao nosso redor? De onde é que vem? Do que se vê e do que se escuta. Gente, por isso música é um negócio terrível. Porque toda palavra, quando entra dentro da minha mente, ela produz uma imagem. Para eu enxergar, eu não preciso ver. É ou não é verdade? Para enxergar, você não precisa olhar nada, você precisa escutar. Dependendo do que você escuta, sua cabeça pinta o quadro, faz o filme, o clipe. É ou não é verdade? Palavras produzem imagens. Jesus trabalhou assim, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Ele tinha um grão de mostarda na mão? Possivelmente não. Mostarda, bum. Fugir da impureza, quanta coisa impura entrando nos nossos ouvidos. Coisa que é de embrulhar o estômago. A distância que a gente precisa criar dessas coisas, mas também está falando aos casados, olha só, tem casado que às vezes não entende que tem coisa, que é coisa de pagão. Isso é coisa de pagão. Isso é coisa de gente abilolada que está com o pé no cão lá, meu irmão. Isso aí não vem de Deus. Para e pensa. De onde é que vem certas vontades e ímpetos? Não vos deixe levar por paixões, como os pagãos que não conhecem a Deus. Mas é minha esposa. Mas é meu esposo. Mas você não é pagão. Eu não estou duvidando que ela não seja sua esposa. Eu estou perguntando se isso é coisa de pagão ou de cristão. É diferente. E aí ele vai dizer, e que nenhum de nós, nessa matéria, nesse assunto, prejudique ou engane o seu irmão. Porque o Senhor se vinga de tudo. Como já dissemos e comprovamos, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Gente, Deus nos livre e guarde a todos de prejudicar ou de enganar o irmão nessa matéria, de ferir o outro nessa matéria. Por isso na carta aos Coríntios, Paulo vai dizer, se algum de vós sente que não aguenta mais e vai acabar desonrando a sua amada, que se case. Né?
Olha que interessante. Que nenhum de vós, nenhum de nós, engane, né? Ou prejudique o próximo nessa matéria. Nós não podemos usar o outro. Prejudicar ou enganar o outro nesse assunto que ele está falando, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E aí diz ele, portanto, desprezar estes preceitos não é desprezar um homem, e sim desprezar a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Foi nesse caminho aqui que Santo Agostinho quase se afundou eternamente. Quase se afundou eternamente, porque não aprendeu desde pequeno. Então, irmãos e irmãs, peçamos hoje a Deus nessa quaresma de São Miguel e por intercessão também de Santa Mônica, a graça da fé, da virtude, de não desistirmos de orar, né? De não desistirmos de pedir, de buscar. A oração pode o que Deus pode. Peçamos a graça de que as nossas esperas, muito mais do que nos ferir, nos desanimar, possam verdadeiramente também nos santificar. Peçamos essa graça da pureza. E que nessa quaresma de São Miguel, Deus há de saber nos recompensar. Que essa quaresma de São Miguel seja esse, vai comprar seu óleo. Estamos nós aqui comprando o óleo. Comprando a fé. Comprando a sabedoria. Para as noites longas da vida, que a gente nunca sabe quando vai ser, mas que acontecem, para que a gente não fique com a luz apagada. Para que a nossa lâmpada não se apague. Vamos ficar em pé?